A autoridade. Submissão. Olha, essas são palavras fortes, né? Elas costumam provocar reações bem intensas em quase todo mundo. Mas e se existisse um jeito de entender essas palavras que vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre elas? Hoje, a gente vai mergulhar numa forma de pensar que propõe exatamente isso, desvendando uma arquitetura bem surpreendente de poder e obediência. Para começar, vamos olhar um pouco para os nossos dias. O material que a gente está analisando chama isso de uma alergia à autoridade. Pensa bem, desde pequenos, a gente é incentivado a questionar tudo, a ser nosso próprio chefe, a não deixar ninguém mandar na gente. Essa vontade de ser independente parece que já nasce com a gente, né? Mas, segundo essa análise, essa tal alergia tem uma raiz bem específica. E a palavra que define isso perfeitamente é autonomia. E olha que legal, se a gente for na origem grega da palavra, auto significa próprio e nomos quer dizer lei. Juntando as duas, a gente tem uma ideia muito poderosa. O desejo de ser a sua própria lei. A noção de que a única regra que vale é aquela que eu mesmo crio para mim. Então, o nosso caminho hoje vai ser mais ou menos assim. A gente começa com essa alergia à autoridade, depois vai buscar a fonte de todo o poder, aí a gente vai dar um novo significado para a submissão, ver como isso funciona na prática e, o mais importante, entender quais são os limites para evitar o abuso. Então, se a nossa cultura tem essa alergia, essa forma de pensar que a gente está vendo, ela meio que oferece um antídoto. E tudo começa com a pergunta mais básica de todas. Afinal de contas, de onde vem a autoridade de verdade? Para construir qualquer coisa, você precisa de uma fundação. E aqui, a base de tudo é a origem do poder. E olha só, a própria origem da palavra já entrega uma pista incrível. A autoridade vem do latim autor, que significa autor. A lógica é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Se você cria alguma coisa, você tem autoridade original sobre ela. O criador é a fonte do poder sobre a sua própria criação. Faz sentido? E é aí que a gente chega no ponto central de toda essa ideia. Se a autoridade original pertence só ao criador, então qualquer outra autoridade humana é delegada. Pensa nisso por um segundo. Nenhum presidente, chefe ou pai possui autoridade de fato. Eles só a exercem em nome de uma fonte maior. É como se fosse um poder emprestado. Para deixar isso bem claro, o material que a gente está analisando usa uma imagem do dia a dia que é perfeita. Imagina a cena. Um guarda de trânsito, uma pessoa só, levanta a mão e um caminhão gigante de 10 toneladas para na hora. A pergunta é, por quê? E a resposta para isso mostra a diferença de um jeito muito claro. O caminhão não para por causa da força física do guarda, que não é nada perto de 10 toneladas. Ele para porque aquele uniforme representa algo muito maior, a autoridade do Estado. O poder não está na pessoa, mas na posição que ela representa. É um poder puramente delegado. Bom, se toda autoridade é delegada, isso nos leva a uma das palavras mais complicadas do nosso vocabulário: submissão. Para muita gente, essa palavra soa como fraqueza, como opressão. Só que, dentro dessa lógica, a ideia é que a gente entendeu tudo errado sobre ela. E o segredo para entender isso está em duas palavras gregas bem diferentes. Uma é hupakou, que seria uma obediência cega, do tipo se joga do penhasco e a pessoa vai. Mas a palavra que o texto bíblico costuma usar é outra, upotasso. E ela não tem a ver com obediência cega, ela fala sobre um arranjo estratégico. Vamos quebrar essa palavra, upotasso. Upo significa de baixo e tasso é um termo militar que quer dizer arrumar, organizar. E essa origem militar é fundamental, sabe? Não tem nada a ver com ser servil, mas sim com soldados se organizando numa formação de batalha. Para visualizar isso, pensa na falange romana. Um soldado sozinho, ele está vulnerável. Mas quando eles se organizam em formação, o tassu, escudo com escudo, um debaixo da proteção do outro, o upo, eles criam uma muralha que ninguém consegue atravessar. Sair da formação não é um ato de liberdade, é abrir uma brecha que coloca todo mundo em perigo. Ou seja, submissão aqui não é sobre fraqueza, é sobre posicionamento estratégico para a proteção de todos. Beleza, então a gente já entendeu a ideia de autoridade delegada e de submissão como posicionamento estratégico. Mas como é que isso funciona na vida real, principalmente quando os líderes não são perfeitos? A fonte que estamos vendo analisa duas histórias bem diferentes para mostrar isso. Primeiro, vamos ver o caso ideal, Josué. Aqui, o fluxo de autoridade é claro, perfeito, de cima para baixo. Mas o mais importante é como Josué chegou nessa posição. A autoridade dele não foi tomada na marra, foi conquistada. E como? Com 40 anos de serviço leal debaixo da liderança de Moisés.
Isso nos traz a um princípio central nessa linha de pensamento. A autoridade de verdade não é algo que se pega, é algo que é concedido depois de um longo tempo de serviço e submissão. A capacidade de governar é vista como uma consequência direta da disposição de servir. Tá, mas e quando o líder não é esse modelo todo? Aí entra o caso mais complexo de Ana e do sacerdote Eli. O texto faz uma separação aqui que é crucial. De um lado tem o Eli, o homem, que é descrito como falho, sem discernimento. Do outro tem o cargo de sumo sacerdote, uma posição legítima estabelecida por Deus. E o que a Ana fez, segundo essa análise, é fascinante. Ela honrou o cargo, mesmo sabendo que o homem que estava ali era imperfeito. O ponto central aqui, de acordo com essa interpretação, é que a submissão da Ana não era para Eli, o homem, mas sim para a estrutura que ele representava. Foi um ato de respeito pela posição. E qual foi o resultado que a narrativa mostra? Que Deus usou aquele líder imperfeito para entregar uma profecia verdadeira, recompensando a postura da Ana e, no meio disso tudo, moldando o caráter dela. Ok, mas tudo isso leva a gente a uma pergunta que não quer calar, uma pergunta importantíssima. E o abuso de poder? Honrar a estrutura significa que a gente tem que aguentar tudo? Onde é que fica o limite? Essa parte aqui é sobre a vacina que esse sistema de pensamento propõe contra a tirania. A regra de ouro, a salvaguarda final, é basicamente esta. A lealdade suprema nunca é a uma pessoa ou a uma instituição humana. É sempre a fonte original de toda autoridade. Nenhuma autoridade delegada é absoluta. Então, quando uma ordem de um ser humano entra em conflito direto com uma ordem divina, a escolha é clara. E o material é bem claro sobre onde traçar a linha. Sabe quando é que essa corrente de submissão tem que ser quebrada? Existem 3 linhas vermelhas bem definidas. Primeiro, heresia, que é quando a verdade é distorcida para benefício próprio. Segundo, imoralidade, uma ordem para fazer algo que é claramente errado. E terceiro, abuso, qualquer ato que destrua a dignidade de uma pessoa. Nesses casos, desobedecer à autoridade humana se torna a única forma de obedecer à autoridade divina. E para fechar, a fonte que a gente está analisando apresenta o que seria o exemplo máximo de todo esse princípio, a figura de Cristo. O argumento é que ele, mesmo sendo a própria fonte de toda autoridade, escolheu o caminho para baixo. Ele se esvaziou, virou um servo. Nessa visão, o caminho para cima é, na verdade, para baixo. A jornada para a maior autoridade de todas passa pelo ponto mais baixo da submissão. E isso tudo nos deixa com aquela pergunta final, que está bem no coração dessa forma de pensar. Será que a submissão é a perda de si mesmo, como a nossa cultura geralmente nos diz? Ou será que ela é, de um jeito paradoxal, o verdadeiro fundamento da única autoridade que realmente importa? É uma ideia que, no fundo, desafia o que a gente costuma pensar.